celebrarmos juntos a Santa Missa, o Santo Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, unidos a São Jorge, queremos lembrar deste servo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele que nos ajude a crescer no amor a Deus, nos ajude a ter forças para encarar os combates e as lutas da nossa vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
socorrer-nos, como foi em imitar a paixão do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando a segunda
segunda semana da Páscoa. Antes de chegar na Páscoa, nós passamos pelo período quaresmal, período que é para nós, cristãos, católicos, conhecido como um período de combate mais intenso, período quaresmal no qual nós devemos enfrentar as nossas lutas contra aqueles inimigos que Jesus desmascarou, fez aparecer diante de nós. Inimigos que são o demônio, o mundo e a carne. Precisamos encarar esses inimigos no processo de conversão. Nós ouvimos ao longo de toda a quaresma a igreja repetir a exortação de nosso Senhor Jesus Cristo: convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão é sinônimo de luta. Cada um de nós é um campo de batalha. Todos nós, sem exceção, temos muitas batalhas que devem ser travadas se nós queremos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, à mensagem que Ele trouxe para nós. Quando o tempo pascal começa e nós, então, celebramos aquela que é a nossa maior alegria, a ressurreição do Senhor, a Páscoa, a nossa Páscoa, então a tendência em nós é que nós relaxemos um pouco, é que nós, diante dessa alegria pascal, dessa festa pascal, nós nos entreguemos um pouco e digamos para nós mesmos de algum modo: bom, não é tanta luta assim, não é? A vida pode ser assim, menos sofrida, com menos tensão. E aí, na segunda semana da Páscoa, nós, celebrando São Jorge, lembramos que não podemos entregar os pontos. A Páscoa começou, é verdade. Nós somos muito felizes, temos a alegria em nós porque Cristo ressuscitou. Isso é verdade. Nada pode nos jogar na tristeza definitiva. Nada, se estamos unidos a Cristo, será capaz de nos derrotar. Isso é verdade. Mas São Jorge, esse glorioso santo mártir que estamos celebrando hoje, e nós hoje estamos de vermelho para lembrar do combate que todo cristão deve travar aqui nesse mundo. São Jorge, mesmo que Cristo tenha ressuscitado, ele teve que travar as suas lutas. Sabemos que São Jorge era militar. Sabemos que ele estava acostumado com os combates próprios da vida dos militares, mas ele experimentou na sua vida cristã o combate contra esses inimigos que Jesus avisou que teríamos no Evangelho. Somos acostumados a ver a imagem de São Jorge vencendo um dragão, o dragão que na mentalidade, na cultura cristã, sempre foi uma representação do demônio, da força do mal. São Jorge, ele enfrentou esses inimigos que São Paulo diz não são simplesmente inimigos materiais e desse mundo. Muitas vezes os inimigos espirituais são mais cruéis do que os inimigos deste mundo. São Jorge enfrentou esses inimigos através da fé que o unia a Jesus, união pela fé que fez crescer dentro dele a esperança.
e gerou também o amor a Deus, amor que o fez ir até as últimas consequências na luta contra os inimigos da vida cristã. Nós estamos vendo na liturgia dessa semana que luta é essa. Acabamos de escutar na primeira leitura de hoje, que homens mundanos, homens sem fé, homens que não enxergam outra coisa diante de si do que esse mundo material, quiseram proibir os apóstolos de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho. E os apóstolos tiveram que dizer para esses homens que naquele contexto, nesta situação, se comportavam como inimigos de Deus. Os apóstolos tiveram que dizer: olha, devemos obediência primeiro a Deus. A nossa vida deve ser glória primeiro a Deus. E a partir do momento em que as autoridades desse mundo se submetem a Deus, então nós também, é claro, obedecemos. Mas a nossa obediência é primeiro a Deus. E obedecer a Deus, seja por causa do nosso próprio pecado, o pecado que habita na vida de cada um de nós somos pecadores, seja por causa do pecado que está no mundo, obedecer a Deus sempre é um combate. E nisso São Jorge é um exemplo para nós. São Jorge obedeceu a Deus, São Jorge obedeceu ao Evangelho, São Jorge foi obediente à palavra de Deus, São Jorge foi obediente ao Espírito de Cristo, por isso foi levado à morte, por isso tiraram a vida dele, por isso ele foi entregue ao martírio. Nisso, São Jorge é exemplo para nós. E se ele lutou tanto agora junto de Deus no céu, pode também nos auxiliar com a sua ação, com a sua intercessão, com a sua oração. Mas São Jorge pode nos ajudar nos nossos próprios combates, sejam aqueles que travamos dentro de nós, sejam aqueles que travamos também para fora de nós. São Jorge só vai poder nos ajudar se nós pegarmos nossas armas e lutarmos. Mas que armas são essas? É claro, né? Nós não estamos aqui falando de armas materiais, não é? Nós estamos aqui falando da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor a Deus. Nós estamos aqui falando da oração, da meditação da palavra de Deus. Nós estamos aqui falando das virtudes cristãs. Nós estamos aqui falando do nosso esforço para fazer com que a nossa vida seja cada vez mais uma vida pautada pela palavra de Deus. O Senhor não nos abandona, meus queridos. Nós estamos na Páscoa, no tempo pascal, e o tempo pascal é uma preparação para Pentecostes. E em Pentecostes nós sabemos quem vem é o Espírito Santo que vem fazer morada na nossa alma, Espírito Santo que vem morar em nós, esse Espírito que é a força de Deus. A força de Deus que nos faz rezar, a força de Deus que nos faz lutar para viver como verdadeiros cristãos. São Jorge é um exemplo para nós e tomara que neste dia ele nos convença a ter coragem e, contando com essas armas que Deus nos dá, armas espirituais, combater os inimigos da nossa salvação, os inimigos da nossa alma, os inimigos da nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, os dons para o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos na festa do mártir São Jorge, para que obtenhamos o perdão e permaneçamos em ação de graças por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Jorge e todos os santos e apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição e sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a São Jorge, pedindo a graça que você necessita, principalmente as suas virtudes de firmeza da fé, de entender que o inimigo não é aquele que nos odeia, mas quando nós odiamos aquele que nos odeia, o mal vem desse ódio, e quando o amor reina, tudo fica mais fácil, mais belo. São Jorge entendeu o verdadeiro sentido de tudo aquilo que o mundo pode nos apresentar, o sentido da lealdade, o sentido do seu trabalho como grande militar, o sentido de ser filho de Deus, filho da Igreja. Então peçamos essas virtudes para nós, que também sejamos firmes no combate do mal interno que nos tira de Deus e que Ele nos ajude a vencer todas as tribulações deste mundo. Rezemos. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer algum mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, por intercessão do glorioso São Jorge, que hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Aleluia.